Bem-vindos a mais uma sessão da Lexio Divina, da leitura orante da Bíblia. Mais uma vez vamos saborear, acariciar, aproveitar a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, hoje, eu acho bem adequada para o momento que nós estamos vivendo. E você está cansado do isolamento? Você está entristecido por não se encontrar com os outros? Não poder dar um abraço, um aperto de mão? E como você está passando a sua rotina? Entediado? Você fica se perguntando, até quando? Até quando? Ou talvez você pergunte, onde está Deus nisso tudo? Pois é, este episódio dos dois discípulos de Emaús, que nós vamos ver no Evangelho de hoje, lembra bem o homem moderno que caminha triste e sem esperança. Não vê uma luz no final desse túnel. É preciso escutar este homem, falar das suas aflições e com a palavra de Deus iluminar essas aflições, devolver-lhe a esperança e partilhar com ele o pão da hospitalidade. Eu quero lembrar a você que este exercício da leitura orante da Bíblia, mergulhar e navegar na Palavra de Deus, não é meramente um estudo bíblico, só para encher de conceitos e noções a nossa inteligência. Trata-se de escutar a Palavra de Deus com atenção, a fim de nos tornar capazes de responder ao que Deus fala. Porque a Bíblia é Deus que fala, é Deus que puxa a conversa. Para termos um bom diálogo com Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele é que abre a nossa mente, o nosso coração, para uma escuta religiosa e disponível. Então vamos à oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura é do Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, versículos 13 a 35. Não, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús,
a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Qual o quê? Com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Voltaram então dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então, Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Ao chegarem perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Os 2, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 apóstolos e os outros discípulos. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho para Emaús e como o tinham reconhecido na hora em que ele partiu o pão. Aqui se trata de um verdadeiro trabalho de Cristo de reevangelização.
um novo chamado aos discípulos. Nós podemos até imaginar a situação que eles viviam. Nós estamos no dia da Páscoa, à tarde, o dia em que Cristo ressuscitou. Naquele dia existiu uma grande confusão e correria desde a manhã. Correm as mulheres que foram até o túmulo de Jesus. Correm também boatos. Jesus ressuscitou ou não? Está vivo? Uns dizem que sim, outros duvidam e acham que é mais uma alucinação das mulheres. Outros amigos de Jesus nem sabem o que pensar. E estes dois discípulos só veem uma saída: voltar para casa, retomar a vida, cuidar da vida. Afinal, está na hora da colheita da cevada e a família está precisando de mãos de obra. Este é o cenário do Evangelho. Portanto, a situação toda é de medo, dispersão, desconfiança, confusão, muito disque-disque. E os dois deixavam atrás de si saudade. Admiraram muito Jesus. Tanto assim que eles fazem uma descrição exata do Cristo. E pena que a história acabou com um final infeliz. Por isso se sentem decepcionados, frustrados. E aí surge a ideia de que Cristo ressuscitou. Mas eles têm dificuldade em acreditar mesmo que aconteceu. Porque o testemunho de mulheres naquele tempo não era válido, não era reconhecido oficialmente. E eles vão conversando pelo caminho de volta. Mas, notem bem, eles vão conversando e discutindo. O Evangelho não diz o quê, mas eles estavam se altercando. Porque nas situações como eles estavam vivendo, a solução é sempre buscar um bode expiatório. Foi você que me chamou na minha casa para seguir esse Jesus. Mas foi você que me animou a ir ao encontro dele. E assim ficavam naquele ping-pong de mútua acusação. E Jesus se apresenta e faz companhia a eles. Naquele tempo era muito comum, porque aconteciam muitos assaltos na estrada. Então as pessoas, quando viajavam, ao percorrerem a pé, elas acabavam se juntando em grupos para a sua defesa. E Jesus se mostra todo ouvidos, com a maior atenção, e ele conquista a confiança dos dois. Ele não pergunta imediatamente o que aconteceu. Ele se interessa por eles, pela tristeza
que os abatia. E esse interesse pessoal abre caminho para maiores confidências. E aí eles vão pondo para fora tudo aquilo que estão sentindo. Embora na hora de acolherem Jesus, eles se mostraram um pouco educados. Bem, somente você, que é peregrino em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu, nós diríamos numa linguagem de hoje: ué, você veio de Marte, que não está sabendo a grande novidade. E eles descrevem perfeitamente quem é Jesus e o que ele fez. Mas se mostram desencantados, porque eles esperavam outra coisa. Eles tinham uma ideia do Messias triunfal, um vencedor, um batalhador, um combatente. E acabam morrendo numa cruz. E acrescento, é verdade que umas mulheres foram até o túmulo de Jesus de manhã e disseram que o túmulo estava vazio e que uns anjos anunciaram que ele havia ressuscitado. Conversa de mulheres. Não dá para aceitar sem mais nem menos, porque alguns dos nossos foram também até o túmulo e viram o túmulo vazio e nada mais, nada de anjos. E aí, depois que eles desabafaram, Jesus começa a falar, toma a palavra. E Jesus se serve da Bíblia. Não que ele deu uma aula, mas das palavras da Bíblia para iluminar o problema, partindo do Antigo Testamento, mostrando como os profetas já haviam falado de todo esse percurso na história pelo qual devia caminhar Jesus. Era preciso que isso acontecesse. Acredito que Jesus tenha começado com o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, dentre todas, não és a menor. Quando o profeta Miqueias fala que Belém seria o berço do Messias. Deve ter falado no profeta Isaías, porque Isaías, 600 anos antes do nascimento de Cristo, fala muita coisa a respeito de Jesus. E principalmente ele toca na paixão e morte de Jesus. E eles ficam boquiabertos. Por quê? Eles conheciam o Antigo Testamento, mas não tinham se dado conta como aquilo tudo se aplicava na pessoa de Jesus. E Jesus mostra como Deus se serve de tudo para realizar o bem. Como no caso de uma criança, ela está sentada no chão enquanto a mãe vai bordando. Ela olha para cima e vê o bordado do lado do avesso e não entende todas aquelas linhas que se cruzam, linhas de cores diferentes. Parece uma confusão tão grande. E pergunta à mãe: o que é que está fazendo? Ela vira do lado direito o bordado e aí a criança entende:
É por isso. Agora entendi. Eu nem pensava que era isso. Foi o que Jesus fez. Eles estavam olhando do lado do avesso. Jesus vira do lado direito e aí eles vão compreendendo como cada coisa estava em seu lugar e que sem a morte não existe a ressurreição. Daí uma nova visão da cruz, não como instrumento de tortura e de morte, mas um sinal de vida e esperança. Eles olham agora, pensando no sepulcro, como um berço de vida. E durante essa explicação de Jesus, o coração ardia, porque Jesus penetrava no íntimo deles. Jesus falava não apenas aos ouvidos, não apenas dava explicação, mas falava principalmente tocando o coração. E por isso Jesus faz de conta numa cruzilhada que vai continuar para frente. Eles insistem que Jesus fique em casa com eles. Já está anoitecendo. Eles querem proteger Jesus, querem dar uma oportunidade de descanso para ele. Fique conosco, pernoite na nossa casa. Mas no fundo, eles queriam alongar a conversa. Estava bom demais aquilo, mas ainda não era o suficiente. Jesus se senta à mesa porque eles estavam precisando do sinal para a descoberta. Quem era aquele personagem que estava na frente deles? Vocês poderão estranhar, mas eles não conheciam Jesus, eles não conviveram com Jesus, mas isso acontece. Nós sabemos por experiência, quando nós estamos num estado de tensão, nós somos incapazes de reconhecer as pessoas. Eu dou um exemplo. Por ocasião do velório de uma pessoa querida nossa, nós nos lembramos de todas as pessoas que estiveram lá, de todas as pessoas que vieram nos cumprimentar? Não, porque os nossos olhos, como diz o Evangelho, estão como vedados. E parece que nós não enxergamos nada para fora. E Jesus, então, faz aquele gesto eucarístico. Pega o pão, o abençoa, parte o pão e oferece a eles. E nesses gestos tão típicos de Jesus, eles sentem a partilha, a amizade. É nessa hora que caem as escamas dos olhos. E eles reconhecem, é o Cristo, é Jesus que está conosco. E imediatamente ele desaparece. Por que desaparece? Não é preciso mais nada. Ele já fez tudo. O que deve permanecer na mente deles é a imagem de Jesus ressuscitado. Não necessariamente a presença física, visível. Não. A lembrança viva de Jesus ressuscitado. E como consequência, eles se levantam. É interessante que este verbo levantar significa também ressuscitar.
É como se eles ressuscitassem. E até agora eles eram feitos como dois zumbis, como dois mortos-vivos. Agora não, é como se eles tornassem a viver. E a primeira coisa que pensam é voltar a Jerusalém. Porque, vamos e venhamos, eles fizeram um papelão, hein? Um papelão. Porque viraram as costas para a comunidade dos discípulos, dos amigos de Jesus. Então é preciso se retratar. É preciso voltar à fonte, retornar ao seu lugar, porque eles agora serão instrumentos de ressurreição dos outros. Assim como Cristo os ressuscitou para a vida nova, agora serão eles esses instrumentos para ressuscitar os companheiros, reconstruir a comunhão da comunidade. E eles são acolhidos com muita alegria pelos outros discípulos, que ficam satisfeitos em recebê-los e confirmam com os dois que de fato Jesus ressuscitou, porque apareceu a Simão Pedro também, e eles vão conferindo as coisas. Então, queridos ouvintes, vocês acompanharam esse episódio emocionante do Evangelho. E o que ele nos diz para a nossa vida? Olha, na vida existem 3 janelas para a gente encontrar-se com o Cristo. Existe a janela do próximo, a janela da palavra de Deus, a janela da Eucaristia. Cabe a nós abrir a janela que queremos e encontraremos o Cristo na pessoa do nosso próximo, porque foi Ele que disse: tudo que vocês fizerem aos outros é a mim que vocês estão fazendo. E se abrimos a janela da palavra de Deus, do Evangelho, encontramos o Cristo. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E se abrimos a terceira janela, encontramos o Cristo na Eucaristia. Eu sou o pão vivo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quer dizer que o Cristo ressuscitado está conosco, está presente em nossa vida, é o nosso companheiro. Ele percorre conosco a caminhada da vida. E se vocês prestarem atenção, vocês devem ter descoberto, junto comigo, que ao longo do caminho para Emaús, Jesus acaba celebrando a Santa Missa. Na primeira parte, nós temos a Mesa da Palavra, em que o próprio Jesus partilha com eles a palavra de Deus. É a primeira parte da missa. Ao chegar em casa, Jesus celebra a Eucaristia. É a mesa da Eucaristia. Então nós temos aí toda a missa. Nós nos reunimos, percorremos a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e voltamos à nossa comunidade, que é a nossa família. E ali nós damos o nosso testemunho.
O testemunho não é fazer propaganda de Jesus, ele não precisa. Não é fazer alarde de Jesus. Não é emitir uns gritos falando de Cristo. Não. O testemunho é falar daquilo que Ele faz em nossa vida, daquilo que Ele realiza. Quando nós dizemos, eu era assim, graças a Deus, hoje eu sou assim. Esse é o testemunho. É aquilo que nós vivemos, é aquilo que brota dentro de nós. Espero que vocês tenham aproveitado bem dessa passagem dos 2 discípulos de Emaús. Leiam essa mesma página, vocês vão ler agora com outros olhos esta passagem. Voltem ao Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. E eu concluo com a oração. Senhor, Tu escutas nossas desilusões, nossos desabafos. Também nos dás a possibilidade de conversar sobre aquilo que nos entristece e amedronta. E a partir daí, começas a reconstruir em nós novas convicções, novas esperanças. Inflama mais uma vez o nosso coração de paixão e de coragem. Fala-nos novamente com clareza. Ilumina nossas dúvidas com Tua palavra, interpretando para nós, a fim de que possamos compreender o sentido de Tua humilhação. Senhor, nos gestos corriqueiros que te eram característicos, transmitias vida, esperança, sentido de solidariedade e de comunhão. Também o nosso partir o pão deveria ser verdadeiro testemunho de Ti, experiência de ressurreição e de renovada coragem. Ajuda-nos, a fim de que nosso gesto seja fraternidade autêntica, alimentada pela palavra e fonte de inovação missionária. Amém. Muito obrigado pelo tempo que estiveram comigo e prestaram atenção a toda esta explicação. E rezo a Deus para que a palavra ouvida por vocês desça e permaneça sempre no coração de todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Amém.